Olá pessoal que sempre tem nos acompanhado no nosso canal. Ao fundo nós temos ali a famosa Casa da Baronesa, a casa ali, o sobrado que dá para vocês observar na cidade do Açu, a Casa do Barão e da Baronesa, que tanto fizeram também pela própria cidade, né? Um dos maiores proprietários rurais da região, para alguns inclusive sendo um dos maiores proprietários rurais, inclusive do estado do Rio Grande do Norte. E ali nós temos o famoso sobrado, né, que seria do Barão, a casa residencial aqui no centro da cidade. Logo mais nós vamos mostrar para vocês o que seria a casa, né, no interior, ou seja, a propriedade que seria rural, que fica um pouco distante daqui, mas que nós vamos mostrar para todos vocês. E aí, dá para vocês verem parte do centro histórico dessa cidade, que é a cidade do Açu, uma das mais importantes cidades do estado do Rio Grande do Norte, que inclusive é palco justamente desse processo de colonização, de adentramento desses colonos nessa região, porque ao longo das margens do rio Açu, nesse local se desenrolou entre os mais duros, entre os mais terríveis conflitos da história, inclusive do Brasil. A famosa Guerra dos Bárbaros, que teria durado entre os seus primeiros movimentos, entre as suas primeiras ações militares, até as suas últimas, um período superior a 20 anos. Claro que com momentos de maior intensidade, momentos de menor intensidade, mas de qualquer forma, que foi muito importante para também a construção e o desenvolvimento desse processo de povoamento da capitania do Rio Grande do Norte. E aqui vocês têm esse privilégio de observar esse centro histórico que faz parte também da cultura e do processo histórico, cultural do Brasil.
Olá pessoal, é realmente com muita honra, com muita alegria que nós trazemos para todos vocês que têm nos acompanhado no canal aqui esse local que é a famosa casa do Barão da Serra Branca, o Felipe Nery de Carvalho, o barão, um dos barões ali que existiram justamente no Rio Grande do Norte, nessa região onde você tem a sua casa de campo. Assim como também já mostrei para todos vocês a casa dele, ou seja, a sua residência, que ficava na cidade do Açu. E no caso ainda fica, porque ainda bem que ela está lá, está preservada. Porém, como todos vocês sabem, o barão, assim como a sua esposa, a baronesa, hoje não existe mais, porque os títulos que existiam no Brasil, os títulos ligados à monarquia, como por exemplo o título de barão, não eram hereditários. Então eram comprados, assim como ele comprou o título de barão à princesa Isabel, naquele período em 1888, sendo então aí um dos últimos barões, inclusive do Brasil. E aqui vocês têm o prazer de ver esse local, que era na sua propriedade, na sua grande fazenda, onde ele teria se tornado um dos homens mais ricos da região, se não inclusive do próprio Rio Grande do Norte. E aqui ainda está a casa dele, assim como as outras dependências que também pertenciam ao famoso Barão da Serra Branca, o Felipe Nery de Carvalho, um dos homens então mais importantes da região, que também deixou uma larga tradição ali ligada aos homens do sertão, esses homens que enfrentaram diversas dificuldades para que justamente prosperassem nessas regiões interioranas do estado do Rio Grande do Norte. E aqui é a prova viva, literalmente viva, aí da sua força como um homem do campo, aonde ele, através dos recursos, construiu esse local que ainda hoje resiste ao tempo. Infelizmente, mesmo fazendo parte já do patrimônio histórico, esse local está abandonado e, no caso, vem se deteriorando, ou seja, não passa por reformas, não são consertados, e poderia, com certeza, ser um local de grande atrativo histórico e cultural, justamente para o turismo, movendo e melhorando bastante a vida, inclusive das pessoas que moram as suas adjacências nessas regiões, e tanto poderiam ser favorecidos com isso. Aqui no município, nós estamos próximo ao município de São Rafael, a famosa cidade de São Rafael, que inclusive é chamada de a Atlântida do Nordeste ou Atlântida do Sertão. Isso porque quando foi da construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a velha São Rafael, ou seja, a primeira cidade de São Rafael, acabou sendo inundada. E aí tiveram que, naturalmente, nesse próprio processo de planejamento, construir uma nova cidade, a Nova São Rafael, ou, como é apenas conhecida, a cidade de São Rafael. A cidade, então, toda essa região, toda essa área, o que teria sobrado da antiga São Rafael seria a igreja, que mesmo no período em que a barragem estava no ápice, no momento que ela estava mais cheia, ainda dava para ver sua torre, e a casa do barão, o Felipe Nery, o Barão da Serra Branca. Mas, devido às próprias circunstâncias, devido ao desmoronamento da torre, atualmente o único prédio que resta parcialmente intacto da antiga São Rafael seria a própria Casa do Barão, local que realmente poderia ser usado como atrativo turístico aí para ganhar recursos econômicos através do turismo e, é claro, de tudo aquilo que estaria ligado a isso. Então, para vocês aí a Casa do Barão, e vamos mostrar o seu interior para todos vocês que vêm nos acompanhando. E vocês ainda pensam que o Rio Grande do Norte não tem curiosidades, que o Rio Grande do Norte não tem aí o que mostrar? Olha só esse local, que inclusive
Algumas pessoas dizem que é mal assombrado, né? Porque aqui inclusive teve muitos escravos, algo realmente muito cruel, muito difícil pelo próprio fato da escravidão em si, mas que é um local que, resguardado justamente essas próprias situações, que infelizmente fez parte ali do Brasil, do modelo econômico que foi empregado durante o período principalmente do Brasil colônia e do Brasil império, mas que aqui a casa ainda resguarda muitos mistérios que vocês ainda terão a oportunidade, né, quem sabe, de visitar esse local e de ter esse prazer de conhecer, de saber um pouco mais do interior do Rio Grande do Norte, desse estado maravilhoso que nós tanto amamos e faz parte do Brasil, essa terra maravilhosa. Convido então a todos vocês a virem comigo a ver o interior, as dependências, né, a parte interna dessa Casa do Barão. O Felipe Neri de Carvalho, mais conhecido como Barão da Serra Branca, era um homem, assim como vocês já sabem, de grandes posses. Além do título de nobreza, ele passou a demonstrar o seu patrimônio, exibindo isso na sua própria construção, na residência, assim como vocês podem observar pelas próprias dimensões e na arquitetura de sua casa. E mesmo tendo decorrido já mais de 100 anos, quase 150 anos de sua construção, a casa ainda resiste ao tempo e ao abandono. Tivemos então a felicidade de encontrar seu Cosme, um morador local, um senhor extremamente simpático, que nos passou valiosas informações sobre o local, sobre os moradores, sobre a casa, assim como também sobre aqueles que moraram nesses locais. Exatamente nesse ponto era a casa do Manuel Sobral, segundo o seu Cosme. Essa casa que está na lateral da Casa do Barão pertencia ao Barão, mas depois foi adquirida pelo próprio Manuel Sobral. E aí nós ainda podemos ver sua estrutura, sua arquitetura de uma casa do interior do sertão nordestino com mais de 100 anos. Todas as suas dependências e aqui na parte do que seriam os fundos da casa. Todo aquele padrão arquitetônico que é bem clássico das casas, das residências dos nordestinos. E isso, claro, para aqueles que detinham um poder aquisitivo, um bom patrimônio. Pelas próprias dimensões e o estilo arquitetônico, demonstra o próprio poder aquisitivo dos moradores, como o próprio Manuel Sobral. Passamos agora para a casa na lateral do próprio Barão, onde aqui teria mais algumas dependências ligadas à casa do próprio Barão. Infelizmente, nós podemos observar a deteriorização desse local que deveria estar zelado, guardado para, inclusive, ser muito mais visitado pelos próprios turistas.
Para nossa infelicidade, a própria casa do barão, ela encontrava-se fechada. Portanto, não temos cenas, imagens especificamente do interior da residência principal. Mas nós podemos ver por essas próprias imagens a própria dimensão da casa, o seu estilo arquitetônico e, é claro, o patrimônio, o poder aquisitivo do Barão da Serra Branca. Seguimos então para as chamadas casas dos moradores. Infelizmente, assim como também as demais dependências, elas se encontram extremamente abandonadas, até sofrendo um certo risco de cair, ou seja, de desabamento do teto, devido à deteriorização das próprias madeiras e do abandono. Ao sair da casa dos moradores, que pertencia, claro, ao próprio barão, nós fomos para outra parte, na lateral, onde seguimos para mais uma das dependências, infelizmente, pela própria situação de abandono e do risco de que o teto caísse. Nós não nos demoramos muito mais no próprio local, mas ainda colhemos essas imagens para que vocês possam observar tudo aquilo que nós podemos ver, inclusive do teto, do enmadeiramento, da forma como eram essas próprias construções aí há mais de 100 anos. E hoje, como vocês sabem, nossas casas, nossas residências, elas têm uma estrutura bem diferente daquilo que era nesse próprio período. Nesse ponto, nós estávamos adentrando o salão principal. Segundo o seu Cosme, que gentilmente nos forneceu tantas informações sobre o local, essa parte era o salão principal, salão que muitas vezes foi usado para os bailes, para as festas, para os momentos comemorativos, que inclusive foi o local da festa de casamento do próprio seu Cosme. Claro que esse local já se encontrava em relativo abandono, até porque ele já teria casado há várias décadas antes, mas mesmo assim ainda serviu para ele. E infelizmente também se encontra se deteriorando pelo tempo. Poderia ainda, como já disse, servir de um local aí para os próprios turistas, para ver como era a nossa arquitetura, como as pessoas que moravam no local resolviam seus próprios problemas arquitetônicos e de engenharia. Da porta do próprio salão principal, nós já podemos ver o açude, que segundo algumas informações teria sido inclusive construído pelo próprio barão para, é claro que naquela época, matar a sede das suas próprias criações, dos seus próprios animais. Infelizmente, devido às próprias condições do local, não é mais possível ser usado para o gado. E ali nós podemos ver a famosa Serra Branca, que deu nome ao próprio título do barão. Eu gosto de ir à cidade passeio. A terra que eu amo e quero bem na minha vida, essa terra de Serra Branca. No tempo que eu aboiava, meu aboi estremecia, aboiava em Serra Branca, da pindoba se ouvia, a moça velha chorava, a nova se dizia, eu sou furado na venta por Dabiano e a filha. A cachaça está no copo, o copo está no barcão, o touro está no jipinho, o cavalo no morão, cachaça e mulher bonita é minha versão. Eu não quero choro nem vela, eu quero a fita amarela gravada no nome dela. Chapéu de couro é retrato do vaqueiro do sertão.
Viajar para conhecer locais é sempre fantástico, mas é nesses momentos onde nós somos agraciados com o inesperado e conhecermos pessoas como seu Cosme, esse senhor tão simpático que tão gentilmente esteve lá conosco, falando sobre o local, demonstrando todo o amor, todo o apego a essa comunidade que ele tanto ama. E aí, ele esclareceu, mostrou e falou tão gentilmente sobre a Casa do Barão, sobre as pessoas, sobre a sua comunidade, sobre o local onde ele vive. E é nisso que nós chamamos a atenção, porque muitas vezes nós planejamos a nossa videoaula ou esse momento onde nós temos essa oportunidade de trazer algo para vocês. E aí falamos sobre a cidade de Açu, assim como também mostramos a cidade de São Rafael, ou como em alguns casos ela é chamada, a Atlântida do Sertão, em referência aos acontecimentos que tiveram no local. E é claro, a própria Casa do Barão, na Serra Branca, essa localidade, esse ponto que, como vocês viram, é uma aula, uma verdadeira aula ali sobre a arquitetura, sobre a história, sobre tudo isso que é material, assim como vocês viram, imaterial, nos poemas e na própria vida e vivência de seu Cosme. E aí é onde eu peço, novamente, então, a todos vocês que tiverem essa oportunidade de ver essa videoaula, que faça chegar a ele, né, que façam ele ter essa visão, né, que ele tanto nos pediu para que pudesse também ser visto. E aí está, como nós prometemos, seu Cosme. Está aí o Senhor, que eu espero, sinceramente, que o Senhor tenha essa oportunidade de ver, né? Então, façam chegar ele. E pessoal, já estamos nos despedindo, mas não esqueçam de se inscrever no nosso canal para inclusive receber outros materiais, assim como videoaulas sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, sobre pontos fascinantes da história, como vocês viram, né? Sobre a Casa do Barão, sobre a vida dele, sobre a cidade de Açu, sobre São Rafael, sobre tudo aquilo que é também nosso, porque nós fazemos parte dessa história, nós somos o próprio sujeito da história. E aí, também, a partir do momento que vocês se inscreveram, ativa aqui o sininho e, é claro, dê o seu like. E envie essa videoaula, envie ela, né? Envie esse vídeo para outras pessoas terem essa oportunidade de também receber esses materiais. Aproveite também para ver nossas playlists, porque nós temos diversas outras aulas, vídeos sobre curiosidades, sobre aquilo que acontece no mundo, sobre a ciência política, sobre a história, é claro. E aí, novamente, nós estamos se despedindo e até a próxima, pessoal!